extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Hastenreiter. Olá, hoje a gente vai fundo num termo aí que dá o que falar no mercado imobiliário: overprice. Isso mesmo. Por um lado, parece que o Código de Ética dos Corretores proíbe, né? Mas por outro, tem a questão da concorrência, da liberdade de contratar. Fica meio confuso. Exatamente. É uma tensão interessante. A gente levantou material bacana aqui, coisa do Cresce-MG, uma decisão do CAD super importante que saiu no portal gov.br, o próprio Código de Ética, artigos de especialistas, até decisão judicial. Sim. Vamos tentar descomplicar isso um pouco. Vamos lá. O próprio nome, né? Overprice, sobrepreço, já soa meio negativo. Pois é. Mas a análise é mais profunda. Envolve regulamentação da profissão, defesa da concorrência e a ética, claro. O legal é ver como tudo isso se encaixa ou, às vezes, se choca. Certo. Para começar, então, o que é esse tal de overprice? Na prática mesmo. Olha, basicamente é cobrar uma remuneração, uma comissão, digamos, acima do que seria o normal ou do que estava em tabelas que antes eram mais rígidas, né? Sei. Uma forma bem comum que as fontes citam é assim: o proprietário fala, olha, eu quero receber X líquido pela venda. E aí tudo que o corretor conseguir a mais do que esse X, fica para ele. Ah, entendi. Tipo um valor fixo para o dono e o resto para o corretor. Exato. Ou no aluguel por temporada também acontece. O gestor combina uma diária fixa com o proprietário e se ele consegue alugar por mais, essa diferença fica para ele. Ok, deu para pegar a ideia. E o Código de Ética dos Corretores? O que lhe diz sobre isso? É proibido mesmo? Diretamente, a resolução do COFES, a 326 de 92, que é a que aprova o Código de Ética, ela é, assim, muito clara. E o que ela diz? Lá no artigo 6º, inciso 3, está escrito: é vedado ao corretor promover a intermediação com cobrança de overprice. Ponto. Vedado. E não para aí, o artigo 8º ainda classifica isso como uma transgressão ética grave. Então, pelo código, a coisa é bem taxativa, preto no branco. Ok, então, se o código proíbe assim, na lata, por que a gente ainda está discutindo se é legal ou não? Onde que entra a complicação? A complicação entra com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ah, o CAD? Da concorrência? Isso. Lá por 2015, o CAD foi investigar as tabelas de honorários dos CRECES. A questão era, será que essas tabelas, fixando valores mínimos ou máximos, estavam atrapalhando a livre concorrência? E qual foi a conclusão deles? Bom, a investigação levou a um acordo, um TCC, né? Termo de Compromisso de Cessação de Conduta. Isso foi em 2018. Certo. E esse acordo entre CAD, COFES e os CRECES basicamente disse o seguinte: as tabelas de honorários são só Referenciais. meramente referenciais, não podem ser impostas. Ah, então caiu a obrigatoriedade das tabelas. Exato, caiu. E como resultado, os CRECES tiveram que arquivar os processos disciplinares que eram só por descumprimento de tabela. O CAD entendeu que fixar preço limitava a liberdade do profissional e podia, deixar todo mundo cobrando igual, prejudicando a concorrência, né? Faz todo sentido. Isso é um ponto-chave mesmo. Mas e a proibição específica do overprice lá no Código de Ética? O CAD falou algo sobre isso? Falou. E aí que fica mais interessante ainda. Uma das fontes que a gente viu, um artigo jurídico, menciona que o CAD chegou a pensar que a própria proibição do overprice no Código de Ética talvez fosse longe demais. Como assim? Que talvez essa proibição fosse além do que diz a lei que regulamenta a profissão, a Lei 6.530/78. E que, olha só, a proibição em si poderia ser anticompetitiva, por limitar as formas como o corretor pode ser remunerado. Uau! Que reviravolta! Então, peraí. Apesar do Código de Ética proibir, na prática, o overprice pode ser legal. Em que condições? As fontes jurídicas, os pareceres, eles indicam que sim. Mas, tem um grande mais. Qual?
tem que ter um acordo prévio muito claro, expresso, sem deixar dúvida nenhuma entre o corretor e o cliente, o proprietário no caso. O acordo entre as partes. Exatamente. O Código Civil mesmo, no artigo 724, diz que a remuneração, se não está na lei nem combinada, segue os costumes do lugar. E o artigo 104 valida negócios feitos por gente capaz, com objeto lícito e de forma não proibida por lei. O ponto central é o consentimento informado. Tem até uma decisão judicial antiga que o pessoal cita e a opinião de um especialista, o Antônio Carlos Coutro. O que eles dizem? Que se o proprietário, sabe, uma pessoa capaz, ciente de tudo, concorda expressamente que o corretor receba o valor que exceder um mínimo que ele, proprietário, estipulou, aí não seria ilegal. O fundamental é formalizar isso no contrato, bem detalhado. Entendi. A impressão que dá é que a proibição ética foi pensada mais para o corretor que age meio escondido do cliente, sabe? Sem essa transparência toda. Entendi a lógica. Mas mesmo com acordo, tudo certinho no papel, ainda tem risco nessa história? Tem, com certeza tem. O principal é o risco ético, né? Porque apesar do CAD, a proibição lá no Código de Ética do COFECI continua escrita. Não foi revogada formalmente. Certo. O risco perante o conselho. Isso. Outro risco é o de briga na justiça. Mesmo com um contrato assinado, o cliente pode depois se sentir lesado ou dizer que não entendeu direito, e aí vai para o litígio. E tem mais um ponto, que uma fonte sobre aluguel de temporada levanta. Cobrar coisa extra do consumidor final, tipo do hóspede, sem isso estar claro lá no anúncio. Aí pode dar problema com o Código de Defesa do Consumidor. Até devolução em dobro, segundo o artigo 42. Nossa, é complexo mesmo. Diante disso tudo, qual é a grande recomendação, então, para quem está na área, para evitar dor de cabeça? Olha, a recomendação é unânime em todas as fontes. Transparência total e contrato bem feito. Detalhar tudo. Tudo. Seja qual for o combinado para remuneração percentual, valor fixo ou essa modalidade de overprice, tem que estar lá no contrato de serviço, escrito de forma cristalina. O cliente tem que saber e concordar expressamente. E como uma das fontes sugere, para aluguel, usar dados para definir preço justo também ajuda, né? E gera confiança. Ok. Então, resumindo a ópera, temos um código de ética que, na letra, proíbe o overprice. Sim. Mas, por outro lado, tem a visão da lei, da concorrência, com o CAD e decisões judiciais que dizem, olha, se tiver acordo claro, expresso, formalizado entre as partes, aí pode. A chave é o consentimento e o contrato. Exatamente isso. A prática em si não é automaticamente ilegal. Depende totalmente de como foi combinado, da transparência, da boa-fé. Mas aquela proibição escrita no código ético ainda existe, né? E cria essa área meio cinzenta. Pois é. E isso leva a gente para uma última reflexão, talvez. Manda. Pensando nesse mercado que busca cada vez mais transparência, né? Mesmo que um acordo de overprice seja legal, contratual, consensual, será que essa forma de cobrar, por ser menos direta que uma comissão percentual simples, não carrega sempre um risco de gerar desconfiança? Ou de ser questionada lá na frente pelos clientes ou até pelos órgãos reguladores? Fica aí a pergunta, né? Qual modelo realmente conversa melhor com o que o mercado espera hoje em dia?